magnificarmos e louvarmos ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Temos passado algumas terças-feiras aqui muito, mas muito preciosa na presença de Deus. Ele tem nos abençoado de uma maneira exponencial. Eu quero convidar a todos, por bondade, os que trouxeram as suas Bíblias, abram as suas Bíblias em Filipenses, enquanto vocês procuram aí, eu quero dizer aos irmãos que nós estamos felizes por todas as terças-feiras nós estamos aqui no culto da palavra, culto de ensinamento, onde Deus tem nos dado muitas experiências magníficas, não é? Vamos ler o capítulo 4 e o verso 10 em diante, de Filipenses. Tá? Diz assim: ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abundante, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádiva, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidez e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Verso 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, em Cristo Jesus. Amém? Depois de uma leitura, de uma retórica dessa, não há necessidade de se dizer mais nada. Aqui está bem claro, o apóstolo Paulo agradece àquelas pessoas que compadeceram do seu chamado missiológico e também do trabalho em que lhe foi outorgado, dizendo que Deus sempre vai abundar em nossas contas quando nós disponibilizamos daquilo que nós temos de melhor. Além disso, ele diz que, não que eu tenha buscado alguma coisa para aumentar a minha conta, mas a conta de vocês. E ele faz agradecimento exclusivo a alguns nomes. Provavelmente, esses respectivos nomes eram nomes exclusivos que ajudavam no seu trabalho. A obra de Deus tem as suas necessidades, o reino de Deus na terra precisa da nossa cooperação, e eu tenho sempre dito e quero relatar mais uma vez, quando nós trabalhamos para estabelecer o reino de Deus na terra, Deus trabalha para estabelecer o nosso reino em qualquer lugar. Você pode dizer amém para o seu irmão? Além disso, nós aprendemos aqui que esse princípio é um princípio sobrenatural. A maioria das pessoas que estão aqui nesse salão hoje tem muitas, mas muitas experiências para contar. Muitas experiências, porque eu posso dizer com ênfase e peculiaridade, começando por mim, todos nós aqui saímos do nada, e Deus tem nos colocado no tudo, e Deus tem feito abundantemente muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Então, eu louvo a Deus por sua vida, quero dizer aos irmãos que nos assistem nas redes sociais, que tem o QR Code aí, você pode nos ajudar o Ministério, a Assembleia de Deus, Catedral da Fé, ajudar-nos a expandir
o reino de Deus. Quero te dizer que você está livre para abençoar a obra de Deus, assim como manda o seu coraçãozinho, amém? Que Deus abençoe você. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. E eu me lembro da história de um jovem, de uma criança, quando o pastor disse, gente, é melhor dar do que receber. É melhor dar o quê? Do que receber. E o pastor estava falando sobre essas coisas, melhor dar do que receber. E era um menino, Joãozinho, era muito engraçado na igreja. E ele parou o culto e disse, pastor, é verdade. Meu pai sempre diz que é melhor dar do que receber. E aí o pastor não conhecia muito bem o menino. Falou, mas meu filho, como é que você sabe disso? E você é filho de quem? Eu sou filho de fulano de tal. E o que seu pai faz? Ele é lutador de boxe. É melhor dar do que receber. Amém? Então, quero dizer aos irmãos que você está livre para abençoar a Deus nesse momento da generosidade do nosso culto. Logo, eu estarei voltando com a palavra poderosa, porque a palavra é poderosa, a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, os obreiros estão aqui. Se você desejar, você pode fazer o Pix, você pode pegar o envelope e abençoar a obra do Senhor. Feche seus olhos, eu quero abençoar a sua vida financeira. Senhor, eu abençoo os teus filhos, peço que o Senhor possa tocar sobre eles, que as fronteiras sejam expandidas, seus filhos que tiraram esse momento para estar aqui conosco hoje. Há muitos membros da nossa igreja que não estão aqui hoje, alguns viajando, outros em trabalho, não vieram por motivo de força maior, visitam eles também, Senhor. As pessoas que nos assistem nas redes sociais, que vão contribuir também com a tua obra, Deus, nós não precisamos dizer as necessidades que nós temos aqui fisicamente, Pai. O que nós agradecemos é que o Senhor não tem deixado faltar nada para esta obra. E o Senhor não vai permitir faltar também para os teus filhos. Abundantemente, eu ministro a bênção sobre os teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que de maneira espontânea, eles abram o coração e façam aquilo que o Senhor tocar-lhes em seus corações. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos, eu queria convidar a todos, por bondade, a abrir suas Bíblias, sem delonga. Há algumas pessoas que nos visitam nessa noite, está ali, alguns irmãos. Eu louvo a Deus pela vida desses amados irmãos. Os irmãos estão alegres com a presença dessas pessoas que nos visitam. Dê uma calorosa salva de palmas, amém? Glória a Deus. Eu convido todos vocês
para que você possa abrir a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, eu vou ler apenas o verso 17 e quero me ater a esse texto, porque Deus tem algo grandioso para realizar em sua vida aqui hoje. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Nós precisamos entender que muitas das vezes Deus vai nos moldar mediante o nosso sofrimento. Posso ouvir amém? Esse sofrimento aqui, em que o próprio autor da carta descreve, ele tem uma experiência vasta, magnífica e poderosa. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, ele cresceu, ele desenvolveu, ele aprende aos pés de Gamaliel toda a teoria filosófica de sua época, mas a história diz que o seu sofrimento foi por uma causa justa. E nós precisamos entender que as teorias triunfalistas que se apregoam nos dias de hoje atrapalham um pouco o crescimento espiritual de algumas pessoas que entregam suas vidas para Cristo, porque essa braganha de toma lá da cá com Deus parece ser tão ofensivo. Jesus um dia olhou para os seus discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, o caminho com Cristo é um caminho com cruz. E a gente percebe que, consecutivamente, sempre que nós desejamos trilhar os passos de Cristo, nós vamos pisar nas pegadas sangrentas do mesmo. É um caminho árduo. E a gente vai vivendo uma vida percebendo que algumas teorias, usadas até mesmo como base bibliológica, deixa-nos um pouco em conflito. Mas quando nós entendemos o propósito real da pessoa cristocêntrica de Deus Pai, nós adentramos numa dimensão espiritual e a gente começa a perceber que todo o nosso sofrimento por amor a Cristo não é em vão. Porque Cristo, ele começa humilhado, como Cristo sofredor, mas no final, ele termina como um Cristo vencedor. Posso ouvir um amém? Se esse é o caminho que nós, como igreja, com o evangelho puro e simples, desejamos apregoar e triunfar, que seja por esse caminho, porque não há outro caminho de vitória a não ser por este. Dr. W. Touze disse uma certa feita: se porventura na vida espiritual e na caminhada com Cristo você não estiver sendo confrontado com Satanás, com os inimigos da sua alma, da sua vida, abra o seu olho, porque pode ser que o diabo está andando lado a lado de você. Olha para o seu irmão e dá um sorriso e diz: entendeu? É muito melhor sermos confrontados, às vezes sermos tratorados, sermos perseguidos, do que termos o diabo como um parceiro. É assim mesmo, é assim que funciona. Vamos ler isso aqui e logo nós vamos entender na íntegra o que eu desejo falar para vocês hoje. Moldado pelo sofrimento. Moldado o quê? Vamos lá. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o quê? Para nós um peso eterno de glória muito o quê? O peso de glória, já está dizendo, é peso, mas é muito excelente. Quero me ater a isso, mais para frente nós vamos fazer uso de alguns outros versículos e eu tenho certeza que Deus nos abençoará de uma maneira exponencial. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo, que a Tua bênção seja sobre nós. Dê-me agilidade de pensamento. Agradeço por aqueles que tiveram a possibilidade de chegar aqui hoje, em nome de Jesus. Não só agora,
mas para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, vejam bem como nós lemos o texto, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, e é muito excelente. Aqui há uma convicção maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele continua no seu argumento, em 2 Coríntios, capítulo 4, e verso 1, e ele afirma que não desanima, porque ele percebe a grandeza do ministério que lhe fora confiado. Que lhe fora o quê? No versículo 16 a 18, ele diz que não desanima, por quê? Porque embora as aflições da fé tenham o seu corpo, o seu espírito também se renova a cada dia. O apóstolo Paulo, ele fala agora sobre 3 contrastes que enaltece a sua maravilhosa convicção. Em primeiro lugar, corpo fraco. Corpo o quê? Espírito renovado. No capítulo 4 e no versículo 16. Por isto, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia! O nosso homem exterior é o nosso corpo. O nosso homem interior é o nosso espírito. O corpo, ele fica cansado, sim ou não? Ele fica doente e envelhecido. Mas o espírito mais maduro, mais forte e mais renovado. O corpo, ele enfraquece, sim, mas o espírito renova-se. O tempo, então, vai esculpindo em nossa face rugas profundas. E aí cada fio branco de cabelo em nossa cabeça é a morte nos chamando exatamente para um duelo. E aí os nossos olhos, eles ficam embaçados, as nossas pernas também ficam bambas, os nossos joelhos também ficam trôpegos e as nossas mãos também ficam descaídas, sim ou não? Mas não há ruga em nosso espírito, posso ouvir um amém? Não há fraqueza também em nossa alma, não. Porque enquanto o homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova, aleluia! Enquanto o homem exterior está perdendo toda a batalha, o homem interior está crescendo em direção à luz, aumentando exatamente em força e em beleza. Então a lei do pecado e da morte está exatamente destruindo o corpo, sim, mas a lei do espírito de vida em Cristo Jesus está renovando um espírito. Os 2 verbos aqui, corromper e renovar, estão no presente, sim ou não? Indicando exatamente um processo contínuo. Então, na mesma proporção que o corpo se enfraquece, o espírito, ele se fortalece, sim ou não? Então, enquanto um caminho para a morte, porém o outro deslancha em direção da vida plena. Aleluia! Você pode dizer amém? William Barclay, ele disse que os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem, fortalece também as fibras da sua alma, aleluia. Uma certa feita, um pastor, ele foi visitar um crente piedoso lá no seu leito de morte. E aí perguntou-lhe, como é que você vai, irmão? Ele então respondeu, eu estou indo muito bem. A casa onde eu moro, ela está desmoronando, mas eu já estou de malas prontas para me mudar para uma mansão, aleluia, casa não feita por mãos de homens, aleluia, mas feita por mãos eternas, aleluia,
Glória a Deus. Em segundo lugar, presente doloroso, futuro glorioso. Capítulo 4 e versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o quê? Para todos nós, eterno peso de glória, aleluia. Acima de toda comparação aqui, as aflições, elas são pesadas, sim, e contínuas. Mas vejam bem, vista sob a perspectiva da eternidade, são leves e momentâneas. Dickens disse que as aflições são precursoras da glória. Então, no presente, nós enfrentamos tribulação. Mas vejam bem, no futuro, estaremos na glória. Agora, então, há choro e dor. Mas então, vejam bem, Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Agora, nesse tempo, a dor, ela esmaga o nosso corpo, sim. Aperta também o nosso peito e vai nos tirar o fôlego. Mas então, a dor não mais existirá. Agora, nós gememos, sobre um peso da tribulação, sim. Mas vejam bem, então, nós entraremos no gozo do Senhor e glorificaremos seu nome, aleluia. A tribulação, por mais pesada e constante, posta sobre a ótica da eternidade, torna-se leve e momentânea. Posso ouvir um amém? Essa glória, ela supera o sofrimento, tanto em intensidade, o quanto em duração. Então, acima de toda a comparação, diz Frank Carger, Deus, Ele não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos, não. Ele nunca fica em dívida com ninguém. Até porque o sofrimento do tempo presente não são para ser comparado com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 8 e verso 18. Aleluia! Certamente, filhos, as tribulações do apóstolo Paulo não foram leves e nem momentâneas. Não! Até porque ele as viu como leve, momentânea. Viu também como as aliada e não como adversária. O apóstolo Paulo também ele disse que as tribulações, longe de nos destruir, cooperam para o nosso bem, até porque elas produzem para todos nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Em terceiro lugar, coisas visíveis temporais, coisas invisíveis eternas. Capítulo 4 e versículo 18. Então não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Posso ouvir o amém? Sabe, as coisas reais, elas são as invisíveis, até porque essas são permanentes e são eternas. Então nós não vivemos pelo que vemos, não, mas pela fé. E a fé é a certeza de que nossa cidade permanente não é daqui. A fé é a convicção de que a nossa pátria está no céu. Posso ouvir um brado? A fé não se apega às glórias do mundo. Por quê? Porque vê o mundo invisível superior a este. Então foi por isto que Abraão, ele não se encantou com a planície de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ele via a cidade superior, aleluia! Então a palavra de Deus, ela diz, pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e com Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa. Quem tem promessa, diga amém. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, então da qual o Senhor Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus capítulo 11 e verso 9 a 10. Foi exatamente por isso
que o Moisés abandonou as glórias do Egito. Para quê? Para receber uma recompensa superior. Aleluia! Diz as Escrituras, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado, não com a cólera do rei, mas antes ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Hebreus capítulo 11, verso 27, posso ouvir um glória a Deus? Então Deus, Ele tem um propósito por trás de cada problema que nós vivemos. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? A Bíblia diz, aos que vão viver pela fé, e aos que estão aqui nesta noite para viver pela fé, levante a mão e dá um brado de glória. Aos Hebreus capítulo 10 e verso 35 diz, não rejeitei, portanto, a vossa confiança, que nela tem um grande e avultado galardão, porque necessitar de paciência, para que depois de haver de feita a vontade de Deus, possai alcançar a promessa, e ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, eu e você, diga para o seu irmão, eu e você, nós não somos daqueles que retrocedem para a destruição, mas daqueles que crerem para a conservação da alma. A palavra, quando você lê o texto e ver o versículo meu, está no pronome possessivo, ou seja, só vive pela fé quem são deles. Dá um sorriso para o seu irmão e diga, entendeu? Tem um monte de gente querendo viver pela fé, mas só vivem pela fé os que são dele. Diga ao seu irmão, eu confirmo para você, diga, eu te confirmo, que só vai viver pela fé se for dele. Aleluias. Aleluias. O sofrimento que produz o ouro da santidade, até porque ele usa a circunstância exatamente para desenvolver o nosso caráter. Então, na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para quê? Para nos tornar semelhantes a Jesus Cristo do que da nossa leitura da Bíblia. Sabe, a razão aqui é óbvia. Então, você se defronta com as circunstâncias da vida 24 horas por dia. Jesus, ele nos alertou dizendo o seguinte, que nós teremos problemas no mundo. João capítulo 16 e verso 33, não é verdade? Então ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. E ninguém também tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. Sabe, irmãos, a vida é uma série de problemas. Então toda vez em que você resolve um problema, tem outro te aguardando a vez. Então nem todos, não tem só grande, mas todos são importantes exatamente para o processo de crescimento que o Senhor Deus tem para você. Pedro, ele nos assegura de que problemas são normais. São o quê? Queridos amigos, não se assustem e nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir. Pois isto não é coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer, não. 1 Pedro, capítulo 4 e verso 12, é um conselho bom. Deus, ele utiliza os problemas exatamente para trazê-lo para perto de si. Até porque a Bíblia diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos capítulo 34 e verso 18. As suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão, provavelmente, nos dias exatamente mais sombrios, quando o seu coração estiver exatamente partido. Até porque você se sentirá abandonado. E quando você não tiver mais nenhuma opção, glória a Deus. Quando a dor for intensa, glória a Deus. E você também buscar somente a Deus, é exatamente nesse período de sofrimento é que nós aprendemos a fazermos as nossas orações mais sincera, autêntica e honesta para com o Senhor Deus. Sabe, quando nós sentimos dor física ou emocional,
Nós não temos disposição para orações superficiais. John Erickson observou muito bem: quando a vida é um mar de rosa, podemos então passarmos o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus Cristo, imitando-o, citando-o e falando sobre ele, aleluia. Mas é somente ao sofrer que conheceremos Jesus Cristo. Posso ouvir um brado de glória? Até porque no sofrimento nós aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus, ele podia ter mantido José fora da cadeia. Obrigado. Gênesis capítulo 39, verso 20 e 22. Daniel também, fora da cova dos leões. Daniel, capítulo 6 e 16 e ao 23. Evitado também que Jeremias fosse lançado em um poço de lama. Impedido também os 3 naufrágios do apóstolo Paulo. Jeremias capítulo 38 e verso 6. Evitado também que os 3 jovens hebreus fossem lançados na fornalha em chamas. 2 Coríntios capítulo 11, verso 25. Mas vejam bem, não fez. Mas ele deixou que esses problemas ocorressem, sim. Mas em decorrência deles, vejam bem, cada um desses homens, eles foram trazidos para mais perto de Deus. Sabe, os problemas, ele nos força a olharmos para Deus e a depender dele, em vez de confiarmos em nós mesmos. Deus sorriso para o seu irmão e diga amém. O apóstolo Paulo, ele identificou desse benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos também como que éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi muito bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Sabe, o único que poderia salvar-nos. Ele diz e afirma, até porque é capaz de levantar os mortos. Levantar o quê? 2 Coríntios capítulo 1 e verso 9. Sabe, você nunca saberá que o Senhor Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Aleluia! Independentemente da causa, nenhum dos seus problemas poderiam acontecer sem a permissão de Deus. Porque tudo que ocorre ao Filho de Deus é filtrado por Ele. Pode ouvir um brado de glória. E Ele pretende usar tudo isso para quê? Para o seu bem. Mesmo que o diabo e outros intencionem usar para o mal. Glorifica a Ele. Então, uma vez que o Senhor Deus está soberanamente no controle, acidentes são apenas circunstância do plano de Deus, exatamente para você. Como todos os dias de sua vida foram escritos no calendário do Pai, antes mesmo que você nascesse, tudo que acontece com você tem um grande significado espiritual, sim ou não? Tudo, Romanos 8 e verso 28 ao 29 vai explicar exatamente. Porque sabemos que Deus age em todas as coisas, de modo que trabalha em conjunto para o bem dos que o amam, e também os que são chamados de acordo com o seu propósito, aleluia! Porque Deus, Ele conhecia de antemão as pessoas e as escolheu para se tornarem iguais ao seu Filho. Romanos 8 e verso 28 ao 29. Compreendendo Romanos aqui 8 e verso 28, essa é exatamente uma das passagens bíblicas muito mais incompreendidas e erroneamente que são citadas. Até porque ela não diz, Deus faz que tudo saia da forma que eu quero. Mas é lógico
que isso aqui não pode ser verdade. Também não diz, Deus, ele faz que tudo na terra acabe com um final feliz. Não. Até porque isso também não é verdade. Sabe, existe muitos finais infelizes sobre a terra, sim ou não? E aí nós vivemos em um mundo caído, sim ou não? Somente nos céus tudo é perfeito, posso ouvir um glória a Deus? E aí, da forma que o Senhor Deus quer, é por isso exatamente que nós devamos orar. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, aleluia. Mateus capítulo 6 e verso 10. Então, para compreendermos integralmente Romanos 8 e verso 28 ao 29, você deve examinar frase por frase. E sabemos que a nossa esperança em tempos difíceis não são fundamentadas em pensamentos positivos, em anseios ou otimismo natural. É, na verdade, uma certeza que se baseia na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama todos nós, e que Deus age também a um grande projetista, e esse projetista faz tudo. Nossa vida não é o resultado de um acaso fortuito, destino ou sorte, não. Até porque existe um plano mestre. Sabe, a história, ela pertence a Deus, posso ouvir um amém? Até porque é Deus que controla o leme. Nós cometemos erros, sim ou não? Mas Deus jamais, aleluia! Deus, ele não pode cometer um erro. Por quê? Porque ele é Deus. E aí, em todas as coisas, o plano do Senhor Deus para toda a nossa vida envolve tudo o que nos acontece, erros, pecados e mágoas. Ele inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, quem sabe divórcio, a morte de pessoas queridas. Sabe, Deus, ele pode fazer o bem aflorar da pior perversidade, posso ouvir um brado de glória, até porque ele fez isso no Calvário. E não foi de forma isolada ou independentemente, não. O fato de sua vida agir em conjunto, conforme exatamente o plano de Deus, veja bem, não são atos isolados, não, mas partes interdependentes do processo que o tornarão semelhantes a Jesus Cristo, aleluia. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, sim ou não? Sal, ovos crus, açúcares e óleo. E comido isoladamente, cada ingrediente aqui, ele é bastante desagradável ou mesmo amargo. Ah, mas quando se ajuntam, se torna deliciosos bolos. Então, se você der a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele as misturará para quê? Para que se torne agradáveis para o bem. E isso não quer dizer que tudo na vida seja bom, não. Porque grande parte do que acontece em nosso mundo é mau e cruel. Mas o Senhor Deus, Ele é especialista em extrair o bem de tudo isto. Na genealogia oficial de Jesus Cristo, vejam bem, existe 4 mulheres listadas: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Tamar, ela seduziu o seu sogro para engravidar. Raabe era uma prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei casando-se com um judeu. Agora Batseba, ela cometeu o adultério com Davi, quem se lembra disto? O que acaba causando um assassinato terrível do marido. Sabe, não são exatamente reputações excelentes, não. Mas o Senhor Deus, mediante a sua palavra, fez que o bem resultasse do mal.
E Jesus Cristo, ele veio exatamente através dessa linhagem. Posso ouvir um glória a Deus? Então o propósito de Deus, ele é maior do que todos os nossos problemas. O nosso sofrimento também, e até mesmo os nossos pecados. Então, daqueles que o amam e são chamados, essa promessa aqui é somente para os filhos de Deus. Cadê eles aqui? Aleluia! Não para todos, porque todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus. Insistir então em seguir o próprio caminho de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? É que sejamos iguais ao seu filho. Então tudo que Deus deixa acontecer em nossa vida é permitido por causa desse propósito. Diga, você tem propósito. Sabe, algumas verdades devem ser aqui enfatizadas. E eu quero terminar. Em relação a este magno assunto, em primeiro lugar, edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Então nós somos como joias moldadas com um martelo e um cisel da adversidade. Sabe, se o martelete do joalheiro não for forte o suficiente para aparar as nossas arestas, então ele usará uma marreta. Dá um sorriso ao seu irmão e diga amém. Então, se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele vai usar o que for necessário, meu filho. Porque cada problema é uma oportunidade para quê? Para a edificação do caráter. E quanto mais difícil for, maior será o potencial para o desenvolvimento de músculos espirituais e também de fibra moral. Então o apóstolo Paulo disse, sabemos que essas dificuldades produz paciência. Produz o quê? E a paciência produz caráter. Romanos capítulo 5, do verso 3 a 4. Sabe, o que acontece exteriormente em nossas vidas não é tão importante o quanto acontece dentro de você. A circunstância da nossa vida, elas são temporárias, sim, mas o caráter durará para sempre, aleluia. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando exatamente as impurezas. Pedro, ele disse, essas dificuldades vêm para provar que a sua fé é pura. Então essa pureza de fé vale mais do que o ouro. 1 Pedro, capítulo 1 e verso 7. Sabe, foi feita então a seguinte pergunta a um Eurives. Como você sabe que a prata é pura? E ele respondeu, quando vejo o meu reflexo nela. Então quando você é refinado exatamente pelas provações, as pessoas, elas podem ver o reflexo de Jesus em você, aleluia. Tiago disse uma certa feita, sob pressão, a sua fé é forçada para fora e verdadeiramente se expõe. Tiago capítulo 1 e verso 2 a 3. Visto que Deus, ele tenciona torná-lo semelhante a Jesus Cristo, amém? Até porque ele o fará passar exatamente pelas mesmas experiências que Jesus Cristo passou. Isso aqui inclui solidão, tentação, pressão, algumas críticas, rejeição e muitos outros problemas. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele aprendeu a obedecer por meio dos seus sofrimentos e foi também aperfeiçoado por meio do seu sofrimento. Hebreus capítulo 5 e verso 8 ao 9. Porque Deus, ele nos eximiria de passar por tudo aquilo que permitiu que o seu próprio filho passasse. O apóstolo Paulo, ele disse, enfrentamos exatamente o que Jesus Cristo enfrenta.
Se enfrentamos tempos difíceis com Ele, então certamente enfrentaremos tempos agradáveis com Ele também, como diz Romanos 8, verso 17, amém? Em segundo lugar, reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Sabe, os problemas, filhos, não produzem automaticamente a vontade do Senhor Deus. Até porque muitas pessoas, elas se tornam mais amargas em vez de melhorar. E nunca crescem. Até porque você tem de reagir exatamente da forma que Jesus Cristo reagiria. Então lembre-se de que o plano de Deus é bom, é o quê? Porque Ele sabe o que é muito melhor para você e visa apenas ao seu bem. Deus, Ele diz a Jeremias, os planos que eu tenho para você são plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro melhor. Jeremias capítulo 29 e verso 11. José, ele compreendeu também toda essa verdade quando, falando exatamente aos seus irmãos, que o venderam como um escravo. E ele disse, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Aleluia. Gênesis 50 e verso 20, aleluia. Ezequias, ele também expressou os mesmos sentimentos em relação à doença que ameaçava tirar exatamente a sua vida. Então foi para o meu benefício que tanto sofri. Isaías 38 e verso 17, você pode dizer amém? Então sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se, Deus está fazendo o que é melhor para todos nós. Aleluia. Está treinando-nos para vivermos o melhor da sua santidade. Aleluia. Hebreus capítulo 12, verso 10. Então é vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus e não no seu problema ou sofrimento. Foi assim, exatamente assim, que Jesus Cristo suportou todo o sofrimento naquela cruz. E somos exortados também a seguir o seu exemplo. Então mantenha o olhar firme em Jesus Cristo. Ele é o nosso líder e nosso orientador, como diz em Hebreus 12, verso 2. Sabe, um moço sofreu em um campo de concentração nazista. Ele disse, se você olhar para o fundo ou para o mundo, ficará aflito. Agora, se você olhar para si, você vai ficar deprimido. Mas, se você olhar para Jesus Cristo, você ficará descansado. Aleluia. Sabe, o seu enfoque determinará o seu sentimento. Até porque o segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a sua recompensa será eterna. Aleluia! Então Moisés, ele aguentou exatamente uma vida de problema. Por quê? Porque contemplava a sua recompensa. Como diz em Hebreus 11, verso 26. O apóstolo Paulo também suportou todas as adversidades da mesma forma. Ele disse o seguinte, em terceiro lugar, sendo grato e se alegrando pelo sofrimento, nossas dificuldades são pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável, que vai durar para todo sempre. 2 Coríntios, capítulo 4 e verso 17. Não se renda a considerações de curto prazo, não. Mantenha-se concentrado no resultado final. E se porventura somos os seus filhos, então participaremos dos seus tesouros. É promessa, porque quanto tudo Deus dá ao seu Filho Jesus, agora é nosso também. Mas se queremos participar
da sua glória, nós precisamos participar também do seu sofrimento. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde, como diz em Romanos 8, e verso 17 e verso 18. Exulte e agradeça, diga para o seu irmão, alegra-se e agradeça. A Bíblia nos diz, deem graça em todas as suas circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e verso 18. Como que isso é possível? Repare que o Senhor Deus, Ele manda dar graças em todas as circunstâncias, em todas, e não por toda circunstância. Sabe, Deus, Ele não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou por suas consequências dolorosas aqui nesse mundo. Não, em vez disso, Deus, Ele quer que você seja grato por Ele usar os problemas que o aflige, para quê? Para o cumprimento dos seus propósitos. Você tem propósito, dá um brado de glória. A Bíblia nos diz, alegre-se sempre no Senhor em quem? Filipenses capítulo 4 e verso 4. Sabe, ela não diz, alegrem-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Porque você se alegra no Senhor. Então não importa o que aconteça, não. Você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Deixa eu ver os que estão vivos aqui nessa noite, aleluia. Jesus, Ele disse, fiquem cheios de alegria quando isso ocorrer. Por quê? Porque há uma grande recompensa esperando por vocês nos céus. Lucas capítulo 6, verso 23. Então, nós podemos nos alegrarmos ao sabermos que o Senhor Deus está passando pelo sofrimento junto conosco. Diga para o seu irmão, você não está sozinho. Nós não servimos um Deus distante, desligado, não, que se distancia de nós e tenta nos motivarmos com frases e com efeitos. Ao contrário, Ele entra no nosso sofrimento, aleluia, aleluia. Jesus Cristo fez isso ao encarnar, e hoje é o seu Espírito que faz isso em nós. Sabe, Deus, Ele jamais nos deixará por nossa conta, não. Então recuse-se a desistir, diga para o seu irmão, não desista. Seja paciente e persistente, até porque a Bíblia nos diz, entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixe que esse processo continue até em que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão então que se tornaram homens e mulheres de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Lá em Tiago, capítulo 1, do verso 3 a 4, nos afirma, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Para quê? Que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aleluia! Aleluia! Você pode dizer amém? Em quarto lugar, aceitando e sendo paciente na construção do seu caráter. Eu termino aqui. Vejam bem, a construção do caráter é um processo lento. E sempre que tentamos evitar ou escapar das respectivas dificuldades da vida, invalidamos o processo. Nós atrasamos o nosso crescimento, e aí, na verdade,
nós acabamos com um tipo de sofrimento ainda muito pior, ou um tipo inútil, que acompanha exatamente a alegação e também a rejeição. E aí, quando você compreende todas as consequências eternas do desenvolvimento do seu caráter, faz menos orações do tipo, consola-me, faze que eu me sinta melhor, e mais orações do tipo, torna-me adequado. E aí usa isso para tornar-me mais semelhante a Ti, Senhor. Sabe, você sabe que você está amadurecendo quando você começa a ver a mão do Senhor Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Até porque, se você estiver enfrentando um problema, nesse exato momento, falo com você mesmo, não pergunte, por que eu, Senhor? Em vez disso, tenha coragem de perguntar, o que o Senhor quer que eu aprenda? Aleluia. Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Até porque vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade do Senhor Deus, receba o que Ele prometeu. Você tem promessa? Hebreus 10, verso 35 ao 39. Nos afirma, como eu falei, não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Só os que têm, levante a mão e adora a Ele. Porque necessitai de paciência. Coloque-se de pé. Para quê? Depois de haverdes feito a vontade de Deus. Eu repito, possai alcançar a promessa. Diga, você tem promessa? Diga para o seu irmão, você tem promessa? Porque ainda há um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Cadê o justo de Deus aí? Levante a mão. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós, vocês, eu garanto, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Não desista, cresça, não desista, diga ao seu irmão, não desista, cresça. Receba essa palavra, sinta a presença de Deus. Talvez você esteja dizendo, pastor, é porque o senhor não sabe o problema e o dilema que eu estou vivendo. Eu não preciso saber. Talvez você diga, o senhor não sabe o deserto que eu estou. E eu tenho uma má notícia para te dar. Com a mão levantada. Deus não vai te tirar desse deserto. Confirma isso pela fé a essa pessoa aí agora. Eu sei o que eu estou falando. Diga a ela, Deus não vai te tirar desse deserto. Pode falar para essa pessoa, fala de novo. Eu sei o que eu estou falando aqui, eu sei o que eu estou pregando. Na Bíblia, o que eu sei eu prego e o que eu não sei eu acredito. Porque, ela não falha. Mas pastor, como é que vai ser a minha vida no deserto? Sabe por que Deus não vai te tirar do deserto? Porque Ele vai fazer o deserto florescer ao seu redor. Você pode aplaudir a Ele, glorificá-lo. Sinta a presença dEle. Eu preciso orar por você. Receba a presença dEle, glorifique a Ele, exalte a Ele. Feche seus olhos, Senhor. Eu abençoo os teus filhos. Eu abençoo os teus servos. Eu glorifico a Ti. Eu te agradeço por tudo. Eu te peço, Senhor, que nesta hora o Senhor esteja sobre nós. Que esse deserto floresça. Se o Senhor não quiser nos tirar desse deserto, que ele floresça. Porque o Senhor e nós, lá no deserto, vai fazer de nós um exército poderoso. Eu abençoo os teus filhos. Eu abençoo a casa dos teus filhos. Eu abençoo a família dos teus filhos. Eu abençoo esse momento. Eu te louvo, Paizinho querido. Eu enalteço a Ti. O Senhor está dizendo aqui em meu coração que todo esse problema, essa situação está assim, mas não vai permanecer assim. Porque uma solução vai ser dada nesta noite. O Senhor vai fazer com que os teus filhos dormam e descansam. Quando eles levantarem, aleluias. Quando eles levantarem, a solução já foi decretada. Meu Deus, nós precisamos de uma assinatura
de homens. Não, nós precisamos de uma confirmação do Senhor. Ei, que alabracachorefácia, em nome de Jesus, eu glorifico e exalto. Todos que estão aqui nesta noite estão recebendo uma palavra de confirmação, uma palavra de poder, uma palavra de glória. O Senhor diz que essa situação não vai ficar assim, que nós possamos fixar os nossos olhos para frente, porque o Senhor é o Alfa e o Senhor é o Ômega. O Senhor é o princípio e o Senhor é o fim. Se nós acreditamos que o Senhor é o Alfa e que não é o Ômega, e se nós não vamos e não damos continuidade aos nossos sonhos, nós não estamos acreditando que o Senhor está lá nos esperando. Deus, o Senhor manda a tua igreja marchar, dá continuidade. Ninguém vai ficar confuso em meio às respectivas batalhas e conflito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vá até uma ou duas pessoas e diga: não desista. Cresça. Cresça. Você vai voltar aqui contando a vitória em meio às palavras que foram ministradas aqui. Cresça, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele é fiel. Deixa eu orar por você mais uma vez. Coloca a mão no seu coração. Coloque o seu propósito aí. Senhor, essa pessoa que está com um propósito no seu coração, que está em um dilema muito grande, terrível, num desafio, tudo pode ter fugido do controle dessa pessoa, mas não fugiu do controle do Senhor, porque o Senhor não perde o controle de nada, Paizinho. Por isso eu quero te agradecer, Pai, que o Senhor remova todo o empecilho do diabo contra as nossas vidas, toda a negatividade, tudo aquilo que as pessoas geram em nós, como sentimento de ódio, de raiva, de opressão, de desânimo, de tristeza, toda palavra ao contrário, todo pensamento ao contrário a nosso respeito, porque eu acredito mais no que o Senhor pensa de nós, do que propriamente o que os outros pensam. E eu te peço nesta hora, Pai, que o Senhor confirma a esses coraçãozinhos a palavra poderosa do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Alguma pessoa nesta noite que foi tocada pelo poder da palavra de Deus,